Tá bom o tamanho? Dá para ver? Tá ótimo. Beleza, obrigado, Mirella. Acho que tá bom sim, Carlos. Bom, então, bem-vindos e bem-vindas, ou bem-vindes, como costumam dizer, né? A mais um encontro delirante nosso, de trocas de experiências, devaneios, fantasias, para tentar compreender um pouquinho esse enigma dessa relação alma-mundo, alma-corpo, né? No encontro passado, nós paramos, ou melhor, terminamos, né, com a reflexão do Mezan, mostrando que falar em investimentos, catexias, ocupação, em representação, é falar de processos vinculativos, processos associativos, aquilo que o Freud, desde o estudo sobre as afasias, vai nos colocar, né, como sendo um impulso à associação, ou seja, sentir é associar, sentir as sensações corpóreas é estabelecer vínculos de representações, de afetos simbólicos, de sentido. Sentir e associar já é estabelecer vínculos com o mundo que nos toca e com o outro que nos toca. Nesse aspecto, toda Bildung é uma Bindung, como nós dissemos. Ou seja, toda ligação, toda catexia, todo vínculo energético, quantitativo, implica na experienciação de vínculos também qualitativos. E aí, para ser específico no contexto do Monzani, do Mezan, toda forma de conexão, para que ela exista, é necessária passar ou ser atravessado por um processo de formação, de cultura. E aí ele termina nos dizendo que a questão de pensar a estruturação da vida anímica, da vida psicossomática, é uma questão sociopolítica. Muito bem. E aí a gente entra, então, na proposta de uma parte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse belíssimo texto da moral sexual cultural e doença nervosa moderna. Esse texto de 1908, muito rico, muito bonito, do Freud. Lá nós vamos já perceber, de forma mais clara, a noção de uma Gewissen, ou seja, a noção de uma consciência moral. E para nós é muito importante termos em mente a importância dessa, é muito importante termos em mente a importância, é bom, né? Mas nos atentarmos da riqueza dessa noção de consciência moral. Então vejamos, a consciência, que é aquele órgão de percepção, como Freud nos mostra ao trabalhar a primeira tópica na interpretação dos sonhos, ele coloca a consciência como órgão de percepção, que é ela que nos coloca em contato com tudo aquilo que percebemos do mundo, do próprio corpo, de si mesmo e do outro. Mas, ao mesmo tempo, pensar não só numa Bewusst da consciência, mas numa Gewissen, numa consciência moral. Isso vai atravessar não só a questão da moral sexual, mas também ela se faz como uma noção fundamental em Totem e Tabu. Como nasce a consciência moral? Nós primeiro vamos pensar de que a consciência moral é resultado da renúncia pulsional, ou a renúncia pulsional produz a consciência moral. São problemáticas que vão atravessar ali
o totem tabu? Como pensar na dimensão do ódio, produzindo ou transformando sujeitos submetidos ao ódio de um líder à formação de alianças? Como se dá esse processo? Bom, nós temos aí como um norteador, ou como o Arthur gosta de dizer, e totalmente de acordo, pensar num conceito psicanalítico como um operador para que possamos refletir de que modo o homem se torna um sujeito aculturado, um ser aculturado, já que a própria palavra sujeita já é problemática aí, mas aí não vamos entrar nessa questão, que senão é muito devaneio. Mas numa existência aculturada. Bom, é claro que nós vamos encontrar no Totem e Tabu a noção do complexo de Édipo como um ponto cardeal para que possamos compreender o processo civilizatório. Por quê? Porque, como já fica muito bem claro aqui na moral sexual cultural, essa relação entre sexualidade não reduzida à genitalidade, a sexualidade, como Freud já anunciou desde os 3 ensaios, numa visão ampliada. Portanto, nós temos aqui a noção de libido, de investimento, muito além da mera noção de genitalidade, então a sexualidade no sentido de eros platônico, como anuncia no prefácio dos 3 ensaios o Freud. Há a existência aqui dessa sexualidade, uma moral que se impõe sobre a sexualidade, ou seja, uma moral sexual que é cultural, e exatamente as normatizações dessa sexualidade, que implica também o ódio, que implica também a afetividade, a ternura e a destrutividade. Portanto, a sexualidade ela tem como pano de fundo já a noção de ambivalência, que também é fundamental para nós entendermos Totem e Tabu. De que forma falarmos em cultural sobre o pano de fundo que a própria palavra cultura, enquanto imposição de uma normatividade, de regras sobre o exercício do poder sobre si e sobre o outro, ela se trata de um conflito. Ela se trata de um processo de represamento, de impulso, represamento de destrutividade, represamento de libidos que vinculam o outro de forma terna. Falarmos em cultura é falarmos também da dimensão das representações, portanto, do conflito. Desta forma, veremos que a base do processo civilizatório, a base da cultura é a neurose. Por isso que em Totem e Tabu será muito claro nos mostrarmos, o Freud vai nos mostrar, a cultura se fundamenta sobre uma base neurótica. Por isso, a associação que ele vai fazer da vida da criança com os primitivos, e aqui entre aspas, que depois nós vamos contextualizar um pouco o que significa entender a palavra primitivo, o que significa entender a palavra selvagem. Aí o Arthur pode dar uma belíssima aula sobre isso, o quanto essas noções de selvagem, de primitivo, fazem parte de um vocabulário da antropologia. E é claro, a psicanálise, Freud, fruto do seu tempo, também vai fazer uso desse termo. Mas vamos entender um pouquinho algumas críticas em relação a esse termo. Mas fica como pano de fundo de que a cultura se enraiza na neurose. Lembra da frase dos 3 ensaios? A neurose é o negativo da perversão. Toda perversão, para que exista relações e vínculos culturais, ela precisa ser reprimida, ela precisa ser negada. Então, nós já vemos aqui o quanto essa moralidade, o quanto a dimensão de cultura produz patologias porque ela se dá na base do recalcamento. Isso vai se repetir em Totem e Tabu, mostrando exatamente que esse conflito neurótico da passagem de relação de ódio
para a formação de alianças fraternais dos irmãos que se unem depois da simbologia da morte do pai. Nós temos ali a passagem de um estado de forças dessa animalidade, desse indivíduo natural, e aí nós temos já o pano de fundo do Freud nativo, do homem, o lobo do homem, então está enraizado numa dimensão filosófica ali também, da compreensão da natureza humana. Então nós já temos aqui o Freud enraizado numa cultura, numa perspectiva nativa dessa visão, em que há a passagem desse estado de forças à formação de alianças. Há uma passagem de um estado de natureza para um estado de cultura. Há uma passagem, e aqui eu coloco a palavra passagem como aspas, de uma psique individual para uma psique de massa, onde há nessa individualidade a instauração de uma lei com a morte do pai, uma lei e um pai que é internalizado. O pai morto é internalizado sob a forma de lei, sob o pano de fundo da ambivalência. O amor pelo pai, o ódio pelo pai e a culpa por ter matado o pai. Então, vejamos o quanto a noção de cultura ela se dá numa apreensão do fundamento de uma neurose, de um conflito, dessa ambivalência. Bom, através dessa, entre aspas, passagem de uma psique individual para uma psique de massa, com a instalação da lei pelo pai morto, aí a estruturação do superego, e aí sim a formação de uma consciência moral, nós estamos falando sobre o poder coletivo, o poder da coletividade, instaurando regras de relações com o outro. Uma exteriorização dessa natureza individual transitando com a própria coletividade. E aí a noção, tem um artigo muito bonito do Monzani, intitulado Totem e Tabu, uma revisão. Vem da coletânea, está dentro da coletânea da obra Freud, Filosofia e Psicanálise. Então, esse artigo é muito bonito. Uma revisão, Totem e Tabu. Ele vai mostrar exatamente isso. É possível pensar numa anterioridade de uma psicologia individual sobre a psicologia da massa? Qual vem primeiro? De que forma o individual e o coletivo se relacionam? Há uma primazia da psicologia individual sobre a psicologia coletiva? Como pensar nessa noção do super-homem, dessa dimensão narcisista cultural desse indivíduo, sem a existência de um superego ainda? A noção de um super-homem, o exercício do poder, sem culpa, desse super-homem que age narcisicamente na coletividade, sem ainda a instauração de um superego ou a instauração de uma culpa. Como pensar na passagem da horda à aliança? E como pensar na necessidade de uma renúncia pulsional para que haja a formação de uma consciência moral. Então, Monzani vai nos dizer nesse artigo, não é a consciência moral que produz a renúncia, mas exatamente é a renúncia desse super-homem, é a renúncia desse narcisismo cultural sem superego que vai produzir as alianças na perspectiva da instauração de uma lei de uma consciência moral. Falei pra caramba aqui nessa introdução. Por favor, se ficou, não entendi, não está claro, não entendi nada, manifestem-se. Não sei, eu sei que é bem mais pra frente e a gente vai chegar lá, mas pra mim é uma parte que acabou lembrando bastante que eu sei que vai ter no mal-estar da civilização, né? Uma coisa da renúncia, assim, um mal-estar causado pela renúncia muitas vezes, mas que também se faz necessário porque a vida em sociedade depende dessa renúncia, assim, né? Então, por enquanto foi um pouco isso que eu fui pensando.
Perfeito, Larissa, é isso mesmo. Nós vamos ver já nesses textos aqui, moral sexual, o totem e tabu, já as pinceladas do que vai se desenvolvendo posteriormente, até chegar nas obras sociais do Freud, que a base é essa, é o conflito. É a impossibilidade, é uma visão pessimista, aparentemente pessimista, mas é a impossibilidade da solução do conflito. Justamente porque falar em cultura é falar desse mal-estar. E a gente pode, como você diz, né, ao chegar posteriormente nessas questões, nós vamos resgatar esses pontos, como eles vão reaparecer de forma mais densificada nas obras sociais do Freud. Tá? Então, muito bem lembrado. Dito isto, agora a gente entra aqui no moral sexual, cultural e doença nervosa moderna. Tá? Vou tentar controlar a hora aqui. Bom, claro que ele já... nesse Brasil insano e surtado como nós, como nós vemos a atualidade do Freud. Né? Sobretudo, a atualidade dessa moral dupla. Uma moral na perspectiva dos homens é diferente de uma moral na perspectiva das mulheres, em que a imposição de sacrifícios impostos por uma moralidade cultural é diferente em níveis e graus para o masculino e para o feminino. Então, o Freud já identifica ali esse discurso de uma moral dupla. Bom, essa moral dupla produz patologias, ela produz sintomas, ela produz sofrimento psíquico. E aí o Freud vai tentar investigar como que nós podemos pensar na origem da doença nervosa. Como nós podemos pensar? Elas são advindas das exigências da vida moderna, dessa vida social corrida, dos trâmites econômicos, das complicações, é dali que surge? Qual é, portanto, é preciso investigar, o que o Freud está querendo, para além das explicações que o sofrimento psíquico é causado, tem a sua raiz por questões sociais e econômicas, apenas, o Freud não nega a existência disso, mas ele quer ir além. Ele quer procurar saber quais os fatores etiológicos das patologias do sofrimento psíquico. Ela sofre influência nociva da cultura? Se trata de uma sufocação da vida cultural, da moral sexual cultural, para se pensar nos fatores etiológicos que estruturam o sofrimento? O fator sexual, no caso, ele é essencial na formação dessas patologias? Se o fator sexual for um fator etiológico fundamental na formação das patologias, nós precisamos, o Freud nos convida a pensarmos quais os complexos de representações que são ali reprimidos. E aí, o Freud vai estabelecer uma norma universalista, por isso que nós vamos ver em Totem e Tabu como complexo edípico, um operador psicanalítico para a compreensão de todas as culturas. E aí nós vamos ver a diversidade dos antropólogos na compreensão da estrutura edípica, mas ninguém foge da estrutura edípica para se pensar a cultura, essa é a questão. A gente pode pensar em Roy, Malinowski, o Devereux, você pode pensar no Bezekere, todos, para falarem de cultura, têm que encarar o complexo de Édipo. Então, aí é uma perspectiva universal da estrutura anímica humana, o complexo edípico. E aí o Freud vai nos dizer, escrever, né, em termos universais, nossa cultura se edifica sobre a sufocação das pulsões. Então, ele coloca uma máxima antropológica aqui. Toda cultura está edificada sobre a sufocação, o recalcamento das pulsões. É a máxima pela qual todo pensar sobre a cultura precisa partir. Ele coloca isso como uma condição universal. E aí, nesse decorrer das reflexões do Freud nessa obra,
ele vai nos lançar um termo bem interessante, né, nessa perspectiva de pensar a cultura como uma condição universal sobre a qual ela se manifesta, sob o sufocamento das pulsões. E aí o Freud vai nos trazer uma noção bem importante para nós pensarmos o diálogo da psicanálise com a antropologia, que é a noção de trabalho da cultura. Nos três ensaios aqui no Moral Sexual Cultural, ele vai nos colocar, já que estamos dizendo de que as pulsões sofrem um processo de sufocação, de recalcamento, há que se pensar que a nossa vida sexual, que os nossos investimentos objetais, que os nossos investimentos nos nossos circuitos pulsionais, dos nossos investimentos libidinais, são atravessados por um trabalho da cultura. Lembra a noção de trabalho do sonho? O modo pelo qual o aparelho psíquico exerce um trabalho de estruturação produzindo vida. Da mesma forma, nessa perspectiva da sexualidade em relação ao recalcamento, às pulsões, também nós sofremos, desde o nascimento, um trabalho da cultura intrinsecamente ligado ao nosso trabalho do sonho, ao nosso trabalho do pensar, ao nosso trabalho de fornecer associações, investimentos, catexias com o processo de formação, que foi a tese que eu terminei no encontro passado do Mezan. Então, o trabalho da cultura nos produz, nos atravessa, nos, entre aspas, né, estrutura as nossas ligações e os nossos vínculos, as nossas representações, os nossos afetos. Bom, e aí, claro, não podemos pensar a pulsionalidade fora do valor cultural sobre o qual ela se manifesta. Tá? Deixa eu dar um spoiler aqui. Eu vou pular muita coisa para nós entrarmos no Totem Tabu, tá, gente? Mas olha só, então o que nós dissemos aqui agora? Tá virando, né? Vocês estão vendo girar aqui o meu slidezinho, né? Tá. O que eu acabei de falar, junto com Freud, trabalho da cultura, remete a nós pensarmos sobre qual é o valor cultural das pulsões. Vejamos, moral, sexual, cultural. Se nós formos para um texto que eu adoro, que o Arthur e o Léo deixamos de fora esse texto por questão de tempo, porque senão iríamos longe demais. Mas na obra, Considerações Atuais sobre Guerra e Morte, de 1915, olha o que o Freud vai escrever para nós e nos mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só como ele vai trabalhar questões bem interessantes. Para pensarmos, e aqui não é ele que está dizendo, mas eu estou dizendo, para pensarmos a noção de trabalho da cultura, que está aqui no Moral Sexual, Considerações Atuais sobre Guerra e Morte nos traz alguns pontos de reflexão bem interessantes. O que o Freud vai escrever? É preciso reconhecer a objetiva necessidade biológica. Nós somos corpo, nós somos espécie, nós somos estrutura fisiológica. O que é essa objetiva necessidade? Notwendigkeit, que é necessidade objetiva, factual, imperativa. Então, vejamos, essa noção de objetiva necessidade também estará presente em Totem e Tabu. Porque a repulsa, a estruturação do complexo de Édipo, a culpa, a ambivalência não é uma questão de vontade, de decisão. Nós somos pressionados por essa objetiva necessidade biológica que nos estrutura enquanto espécie. Então, mais um ponto de universalidade para pensarmos como se dá esse trabalho da cultura. Então, não se nega essa dimensão biológica, não se nega essa factualidade, esse fator imperativo que estrutura a nossa vida anímica, na nossa relação psicossomática, nossa relação entre corpo e alma. Tá? Tanto é que depois, na hora que for mostrar o Totem Tabu, o Freud vai
nos colocar ali a questão do imperativo categórico de Kant. Está aqui. Eu estou previamente mostrando para você. O imperativo categórico de Kant nessa base de uma objetiva necessidade biológica. Mas não desvinculada do psicológico. A economia da vida humana, o jogo dinâmico, o jogo de forças, a relação entre as tópicas, ela passa por essas duas dimensões. Essa necessidade objetiva, objetiva necessidade biológica e psicológica da condição humana, da condição psicológica do sofrimento humano. Então é preciso pensar necessariamente na diversidade das condições de existência dos povos. Olha a atenção que o Freud está nos colocando aqui nas considerações atuais sobre guerra e morte. É preciso pensar nas condições de existência dessa etnopsicologia, dessa Völkerpsychologie, como Freud vai nos mostrar ali em Totem e Tabu. Qual é o valor atribuído à vida do indivíduo? Qual é o valor atribuído a essa relação objetiva necessidade biológica e psicológica da estruturação da economia da vida humana? Qual é a noção de raça, de cor, de pele, de valores de cultura, artísticos, científicos e éticos que atravessam a condição de existência do indivíduo? Não vou entrar nisso agora, mas aqui é um belíssimo texto do Freud que dá para criticar a noção etnocêntrica dessa economia da vida humana. A guerra, ela arrebenta com essas noções de raça branca, arrebenta entre aspas, porque ainda o etnocentrismo é marcado nas ciências. Mas o Freud está tentando mostrar isso. Todo aquele ideal ético-estético dos brancos europeus que tentaram construir sobre os não brancos não europeus, ela foi destruída pela guerra. Freud está relativizando aqui a noção de economia. Ele não está naturalizando uma noção de economia da vida humana. Isso também vai reverberar nos textos antropológicos posteriores, o Geza Roain, por exemplo, como pensar numa base, o Obeizequerê, como a psicanálise nos proporciona pensar numa base que seja universal, mas, ao mesmo tempo, sem desconsiderar a singularidade dos grupos populacionais. Como não cair num culturalismo e como não cair num relativismo ou num idealismo. Então, são questões importantes para se pensar a cultura. Bom, e aí, não é à toa que considerações sobre guerra e morte, como na moral sexual cultural e Totem Tabu, a questão do ódio também aparece como algo muito importante. Tá? Algo muito importante. Exatamente porque nós temos de ter em mente que o ódio ele representa um dos componentes dessas intensas forças pulsionais da alma. Stark, Seelish, Trebkraft representieren. O quanto o ódio representa essa intensa força pulsional que atua na alma humana. Aquilo que eu disse na introdução, que aparece no texto do Monzani, a questão do ódio, do super-homem, do narcisismo cultural sem superego. É a presença do ódio, da destrutividade. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio, tá? Por favor, se manifestem. Sintam-se à vontade, tá? Aqui é onde eu queria mostrar para vocês. Qual é a condição para que nós possamos compreender o conceito de homem civilizado em Freud? É aqui que eu queria mostrar esse trecho que nos atravessará nessas leituras nossas sobre o mal-estar e o Totem e Tabu. Em realidade... Oi, alguém quer falar? Oi, Carlos. Olá. Oi. Bom dia, boa tarde a todos e a você. Boa tarde, Luciana. Eu só queria fazer um adendo, que quando você falou que a origem, a etiologia das neuroses, né,
era a repressão sexual em Freud, né? Que depois de mais além do princípio do prazer, ela passou a ser as pulsões de morte, né? A repressão sexual continuou a ser uma causa, né? Uma etiologia das neuroses, mas dentro do guarda-chuva, do escopo das pulsões de morte, né? Aquilo que não tem o indizível, né? Lembrando que as pulsões de morte são mudas, o indizível das pulsões de morte se tornou maior, uma etiologia mais importante do que a repressão sexual, né? Bem lembrado, Luciane, como a Larissa disse, né? Isso aí vai se transformando, se adensando com outra. É o movimento espiralado e pendular do pensamento do Freud. Lembrando isso, gente, exato. Nós estamos antes da além do princípio de prazer. Nós estamos nesse universo de moral sexual cultural, de guerra e morte, em que vocês vão observando que a noção de ódio, destrutividade vai se intensificando nas reflexões do Freud até em 1920 ele entrar com a noção de pulsão de morte, que, claro, ele vai reelaborar essas noções, como a gente vai ver depois em moral sexual cultural. Então, muito bem lembrado, Luciano, que nós estamos antes de 1920, antes de além do princípio de prazer. Então, estamos contextualizando como se dá esse momento do pensamento, do movimento do pensamento de Freud. Então, muito bem colocado. Então, dentro desse período, olha que interessante que o Freud vai colocar. Em realidade, olha isso, como ele derruba o nosso chão. Não há extirpação alguma da maldade. Olha como ele nos possibilita nos tirarmos de uma visão etnocêntrica do bem e do mal. Não há, em realidade, extirpação alguma da maldade. A investigação psicológica, no sentido mais rigoroso, claro, a psicanalítica, mostra muito mais que a essência mais profunda do homem consiste em emoções pulsionais de natureza elementar. Olha aqui o dualismo pulsional, Luciane, como vai sendo transformado até chegar nas pulsões de vida e de morte. Né? Então, consiste em emoções pulsionais de natureza elementar. Elas são do mesmo tipo em todos os homens. Olha a dimensão universalizante da compreensão da estrutura anímica. Elas são do mesmo tipo em todos os homens. E tem por meta a satisfação de necessidades originárias. E aqui o que eu quero destacar, nesse momento aqui. Em si, essas moções pulsionais, não são nem boas e nem más. Isoladas da dimensão da economia da vida humana, isoladas da dimensão da relação com o outro, esse circuito, isolado do circuito de investimento pulsional, em si, elas não são nem boas nem más. Então, o Freud está até nos atentando, olha, quando você diz extirpar a maldade, falou, peraí, de que maldade nós estamos falando? Que é aquilo que ele mostra de que quais são as economias pulsionais que atravessam a vida do indivíduo, a noção de raça, de cor, de cultura, noções éticas, estéticas e morais, porque em si mesmas não são nem boas nem más. Nós as classificamos assim, como egoístas, cruéis, por exemplo. A elas e as suas exteriorizações, de acordo com o quê? De acordo com a relação. Isso precisa ser destacado, essa palavra aqui. De acordo com a relação que mantém com o quê? Com as necessidades e as exigências de quem? Da comunidade humana. Então, olha a importância desse trecho aqui do Freud.
As pulsões em si não são nem boas nem más, elas têm de ser compreendidas de acordo com as suas exteriorizações e em relação com as necessidades e as exigências da comunidade humana. Aquilo que o Laplanche vai trabalhar, a partir da leitura que ele faz dos 3 ensaios, de uma condição antropológica fundamental do ser humano, qual é a relação com o outro. O que na filosofia heideggeriana, sobretudo, nós colocamos sob o termo do Mitsein, o ser com. Essa noção vai ser fundamental para pensarmos a psicanálise na sua contemporaneidade nos pós-freudianos. Tá? Essa noção de relação. Tá? Só queria, e outra citação que é bem importante também, ele vai nos descrever o seguinte: o homem rara vez é integralmente bom ou mal. Quase sempre é bom nesse aspecto, mas é mal em outro, ou bom em condições exteriores e decididamente mal em outras. Então vejamos, a noção do bem, do mal, ela está ligada ao modo pelo qual essa pulsionalidade se exterioriza e o modo pelo qual ela se dá na relação. O modo como ela se dá diante das necessidades e as exigências da vida dentro de um ethos, tá? Dentro de um etno, de uma etnovida, vamos dizer assim. Tá bom? Tudo bem? Acompanharam aqui? Então, eu estou usando aqui a tradução da Companhia das Letras, então eles vão traduzir pulsão como instinto, mas fica como pano de fundo ali o modo pelo qual vocês quiserem, a tradição que vocês quiserem seguir para traduzir o TRIB, a noção de pulsão ou de instinto, tá? Bom, é provável que o instinto sexual, ou melhor dizendo, os instintos sexuais, então olha só, não há um instinto sexual. Há uma gama de pulsões sexuais, pois a investigação analítica ensina que o instinto sexual é feito de muitos componentes distintos parciais. Se acha mais fortemente desenvolvido no ser humano que na maioria dos animais superiores, e de toda forma seja mais constante, pois superou quase completamente a periodicidade a que se mostra ligado nos animais. Então vejamos o quanto a complexidade da existência humana, ela rompe esse período em que uma determinada pulsão predomina sobre a outra. É por isso que eu gosto mais de trabalhar a noção de pulsão do que de instinto, porque a noção de instinto pode ainda nos levar a algo muito dado, muito determinante. Lembrando que sempre esses jogos aqui, não existe uma dimensão separada da outra, não existe uma pulsão separada da outra, não existe uma pulsão pura. Ela sempre se manifesta de forma mesclada, de modo que uma predomine sobre a outra. Então não há a existência de uma pulsionalidade separada, existindo em si, fora da relação com a outra. Bom, seguindo, ele coloca à disposição do trabalho da cultura, olha aqui de novo o termo trabalho da cultura, montantes imensos de energia, de força psíquica, de vitalidade, de criatividade, de elos, de vínculos psíquicos, graças à característica que nele é pronunciada de poder deslocar a meta da descarga, do prazer, sem moderar significativamente a sua intensidade. Bom, essa capacidade de trocar de meta, originalmente sexual, por outra, não mais sexual, é aquela que nós podemos chamar psicamente de sublimação. E aí, para pensar trabalho de cultura e sublimação, nós veremos os modos pelos quais cada cultura possibilita a exteriorização desse circuito ou dessa pulsionalidade, de modo que elas vão se exteriorizar em símbolos culturais, em monumentos culturais. A cultura vai se estruturando, se materializando e se formando nesse jogo entre pulsionalidade, repressão e possibilidade de descarga via sublimação. A cultura se forma ali. Nós sofremos nos nossos possibilidades de descarga sublimatória um trabalho da cultura, o modo pelo qual essa cultura, esse agrupamento permite a descarga
permite a satisfação de determinadas pulsões possíveis no campo simbólico cultural. Certo? Ô, Arthur, você quer contar? Me veio agora o Bezerra quando ele consegue sublimar a questão com o pai na simbologia cultural. Você pode falar um pouquinho? Posso sim. Eu acho que é um caso importante, inclusive, porque além de ilustrar essa situação, põe também algumas críticas, né, ao pensamento ali, inclusive críticas que já tinham sido antecipadas lá pelo Reich, né, quando ele fala que a sublimação não é suficiente, né? Porque qual que é o caso aqui, né? Tem um antropólogo contemporâneo nosso, né, que é o Ganal Bezekere, que ele é um antropólogo que foi um dos primeiros a reconhecer na psicanálise um arcabouço teórico, ferramental, para que diferenças culturais pudessem ser expressadas de uma maneira um pouco mais inteligível, né? Porque é um debate desde o início da antropologia, né? É um debate da possibilidade que a gente tem de conseguir compreender ou minimamente ser inteligível aspectos de outra cultura para a nossa, né? Até que ponto a gente consegue, de fato, compreender o ponto de vista do nativo, entre aspas, né? E o Obezekere, ele se enquadra quase como auto-intitulado ali um nativo. Ele fala, bom, eu vim do Sri Lanka, né? Eu sofri ali as consequências da colonização, passei por isso, né? E tenho coisas para falar aqui da cultura do Sri Lanka. E ele percebe que usar da psicanálise ajuda muito nessa comunicação e inteligibilidade. Então ele vai contar o caso de um colega dele, que foi um dos colaboradores de pesquisa dele, que é o Abidin. E o Abidin, ele tinha, vou tentar encurtar um pouco a história também para não tomar tanto tempo, ele tinha várias questões desde a infância dele, da relação dele com o pai. Ele sempre viveu com um pai muito opressor, muito castrador, usando aqui o vocabulário psicanalítico, né? E ele ficava até assim, ele não conseguia nem conversar com o pai, ele não conseguia trocar nenhum tipo de afeto, nada com esse pai, né? Isso sempre foi uma questão ali para ele. E durante a vida adulta dele ali, em dado momento, o pai dele morre e um tempo depois ele começa a ter paralisia nas pernas. Ele não consegue andar, né? Ele fica com as pernas paralisadas. E aí o Obezekere, na pesquisa, quando foi visitá-lo, percebeu que ele estava numa cadeira de roda, né? Não estava conseguindo andar por conta dessa paralisia nas pernas. E, curiosamente, a cadeira de roda que ele estava lá era a cadeira de roda que o pai dele usava. Era a mesma cadeira, né? E o Abidin, ele sempre passou por várias idas e vindas no Sri Lanka, porque, para quem não conhece um pouquinho ali da realidade do Sri Lanka, é um país que tem a religiosidade muito misturada ali, né? Então, tem população católica, hindu, muçulmana, que mais que tinha lá, Carlos? É uma salada mista, assim, de várias expressões religiosas. E o Abidin, ele é de uma família muçulmana, mas ele acabou se aproximando muito ali dos cultos hindus. Então ele sempre ficava num lugar meio de berlinda ali, ele não era muito aceito dentre os muçulmanos por conta de seguir um pouco esses cultos hindus, também não era muito aceito entre os hindus por conta da origem muçulmana, mas ele sentia que toda essa incursão religiosa no hinduísmo para ele fazia com que ele conseguisse ir resolvendo certas circunstâncias ali dele. Tanto que quando ele participava de alguns rituais, um específico, né, num templo gigantesco que tem lá, que é o Kataragana, se não me engano o nome, era um ritual extremamente complexo em que ele era preso com ganchos
nas costas mesmo, pela pele, pela carne. Atravessavam ganchos, né, e suspendiam ele, né, para participar de uma espécie de uma passeata ali, né, eles faziam um percurso em volta de todo o templo, né, fazendo toda uma série de ritualísticas, e quando ele terminava de fazer essa performance, né, todo esse trabalho, ele saía dos ganchos e saía andando, como se nada estivesse acontecendo, assim, saía andando, as pernas funcionando normalmente, né? Só que com o tempo, conforme os dias iam passando, o tempo do ritual começava a ficar cada vez mais distante, ele voltava a sentir as pernas dele adormecendo até parar de funcionar e ele não conseguia andar de novo, né? Então, por que é um caso emblemático isso? Primeiro, porque mostra esse potencial do trabalho da cultura como sublimatório de uma condição sintomática dele aí na paralisia das pernas, e que ele conseguia, de fato, a partir desse processo ritual, voltar a andar. E aonde entra o ponto da crítica dessa insuficiência da sublimação pelo trabalho da cultura. Entra no que o Obezekere cunhou um termo lá que é o símbolo pessoal. Por conta de toda uma trajetória de infância, de começo de vida, dentro de uma cultura muçulmana pro Abidin, o próprio trabalho cultural no Sri Lanka com os cultos hindus não tinham elementos simbólicos trabalhados culturalmente suficientes para atingir esses símbolos pessoais arcaicos infantis da vida do Abidin. Então acabava que isso não conseguia ser sublimado. Passava por uma experiência parcial, né, disso, e conseguia ter a resolução ali dessa paralisia momentânea. Mas isso sempre tendia a voltar pela insuficiência dele não ter os símbolos pessoais mais arcaicos e mais infantis da vida dele expressos ali naquele ritual hindu. Ele precisaria conseguir fazer isso dentro de uma lógica muçulmana, segundo o Obezekere, segundo o autor que fez esse trabalho. Mas isso acabou que nunca aconteceu, né? O Abidin acaba no final da vida dele não conseguindo ter essa cura dessa paralisia totalmente, né? Ele acaba falecendo depois de um tempo. Mas é uma expressão etnográfica ali muito clara desse trabalho da cultura e desse processo sublimatório operando, né? Mas qualquer hora eu conto a história inteira do Abidin, tem um livro inteiro aqui, daqui a pouco eu acho ele para mostrar para vocês. Um livro inteiro do Obezekere, tá aqui, ó. Que é só sobre isso, né? Um livro que ele trabalha bastante aqui, é esse aqui, ó. The Work of Culture, inclusive o Trabalho da Cultura é o nome do livrinho. Depois eu mando uma foto lá para vocês no grupo. O livro inteiro é ele trabalhando, fazendo essa etnografia lá no Sri Lanka e o Abidin como um dos principais colaboradores de pesquisa dele lá. Ficou claro a analogia, gente? O exemplo? O que vocês acharam? Eu acho muito interessante você dizer que a sublimação não dá conta de tudo e que as formas de elaboração, né, do trauma ou da angústia, do mal-estar, vai depender das condições da cultura. Esses dois pontos. Perfeito, Luciane. Na verdade, esse questionamento que você traz é o que funda o que a gente chamaria da área da etnopsicologia e etnopsicanálise, né? O Laplantine tem um livrinho, eu adoro esse livrinho dele. O famoso livrinho azul. Esse aqui é um esse é de clássico. cabeceira, de Esse é um cabeceira. clássico, né? Aprender etnopsiquiatria. O Laplantine ele vai para a área de etnopsiquiatria mais, né? Mas ele é um estudioso desse percurso epistemológico da etnopsicologia, etnopsicanálise. Então ele, nesse livrinho aqui, ele inclusive detalha todas essas áreas etnopsi, né? Mas ele vai se focar mais na etnopsiquiatria.
Mas o próprio Freud, a gente vai acabar entrando nisso daqui a pouco, imagino, com o Carlos, né? No Totem e Tabu, né? Que está principalmente nessa versão aqui da Companhia das Letras, em que ele tem até uma nota enorme, a gente vai entrar nela especificamente, mas só para já deixar aí o spoiler, né? Que é a nota 121, que está na página 158 desse livro, que o Freud ele já trazia o termo que veio lá do Wundt, né? O Wundt tem um livro inteiro que chama Volke Psychology, que ficou traduzido como a psicologia dos povos, mas atualmente os tradutores concordaram ali que uma melhor tradução já seria o termo etnopsicologia. O Freud anuncia isso através do Wundt. Depois o Horkheim, o Devray vão ser as grandes cabeças pensantes por trás do desenvolvimento da área da etnopsicologia, da etnopsicanálise, exatamente porque esse ponto que você levantou, Luciane, é um ponto de inflexão de crítica. Vão ter escolas que vão virar e falar, não é bem por aí, não pode depender dessas expressões culturais, a psicanálise se trata de alguma coisa que estaria até englobando essas diferenças culturais. Outros vão para essa linha da etnopsicanálise, etnopsicologia, mostrando, através dos exemplos etnográficos, né? Então, ir até esses povos, fazer pesquisa de campo, ficar um tempo em outra cultura, tentando compreender os modos de pensamento, e vão ir por um outro viés, vão falar, não, importa sim, o Obezekere é um cara desses, que vai virar e falar, não quer dizer que a psicanálise não dá conta do que está acontecendo aqui. O que a gente está querendo dizer existem certos elementos que não foram devidamente trabalhados, porque o Freud era um cara só. Não dava para ele abarcar tudo e várias outras pessoas ali, a gente tem hoje bem claramente isso, né? A pulsão de morte vindo ali pela Spielheim, as questões que o Ferenczi levantava, o Otto Rank, o Reich, que eu acabei de citar aqui quando ele fala da questão da sublimação. Falou de questão de sublimação, o Reich não tem teórico melhor para ler além dele, né? Reich foi o grande teórico da sublimação, que vai falar da descarga orgástica. Então, a gente precisa conseguir usar desse ferramental, assim como o Obezekere usou, usar o ferramental da psicanálise e mostrar, olha, tem algumas coisas que a gente não consegue compreender se a gente ficar aqui, né? O caso do Abidin é emblemático, e aí nesse outro livrinho que é anterior ao trabalho da cultura, né, vou mostrar para vocês, que é o Cabelo da Medusa, Medusa's Hair. Esse aqui é um livro de casos clínicos. O Obezekere atuava como psicanalista, ele fez formação psicanalítica. E ele, nesse livrinho aqui, o Cabelo da Medusa, ele traz 11 casos clínicos de pessoas do Sri Lanka, em que ele vai mostrando que conforme a análise ia avançando e conforme ele ia conseguindo compreender as questões ali envolvendo o sofrimento psíquico das pessoas, mas ele ia entendendo que existiam formações culturais muito específicas de cada um, que se ela não tivesse dentro de um ambiente, dentro de um contexto cultural que desse suporte a essas simbolizações, não haveria possibilidade alguma de atingir uma sublimação, ou até chegando ao limite de usar a palavra cura, né? Uma cura desse sofrimento ou qualquer coisa que o valha, né? Então, é uma discussão muito gostosa de fazer, eu acho que assim, tem muito pano para manga, vários autores que a gente pode ir brincando aí para conseguir entendendo esses percursos, mas é uma questão muito pertinente, Luciano. Lembrando que a leitura que nós fazemos aqui não é a leitura, é uma leitura, porque nós somos atravessados por essas outras leituras da etnopsicanálise, da etnopsicologia. De modo que eu estou trazendo aqui, salientando a palavra trabalho da cultura que o Freud traz nesses textos, por isso, por essas leituras, esses estudos dos colegas e amigos do laboratório que trazem essas questões de uma simbologia pessoal, vinculado a uma simbologia pessoal, de noções de melhoramento, como disse o Arthur, de cura, que acontecem fora do setting tradicional. Fora do setting tradicional. E aqui, ouvindo o Arthur também, lembrando que o Freud não vai dizer, chama-se sublimação. É capacidade de sublimação. Portanto, é preciso ter
a relação entre o trabalho da cultura e a capacidade desse, como disse a Luciane, não significa que a sublimação vai sempre solucionar as questões, porque não haveria mal-estar na cultura, não haveria moral sexual, cultural e doença nervosa moderna, porque é exatamente a tese do Freud aqui eu colocaria, chama-se entre aspas ali, a incapacidade de sublimação, porque a produção de patologias, de sintomas, que são sociais e individuais ao mesmo tempo, se dá exatamente a essa incapacidade de sublimação, porque a simbologia cultural e pessoal acaba não tendo uma relação que possibilita uma cura e um tratamento. Então, é isso que nós estamos tentando mobilizar aqui, a dimensão dessa singularidade com a coletividade que atravessa essas noções aqui de sublimação e de cultura. Então, sim, a sublimação ela depende de uma capacidade, ela depende do modo pelo qual ela é circulada num contexto social, político, econômico, cultural. Então, como o Arthur está colocando ali. Bom final de semana, Carmen. Então, é exatamente compreender como o pessoal ele se vincula e se estrutura dentro de uma perspectiva cultural, e aí nós podemos pensar no etnocídio, pensar o apagamento cultural, a formas de sofrimento psíquico dada ao apagamento desses símbolos culturais que impossibilitam um campo sublimatório de simbologias pessoais, e aí quando o Arthur deu o exemplo do livro do Laplantine, aquele azul fininho e denso ao mesmo tempo, ele vai colocar ali o exemplo dos rituais com alimento, o quanto isso possibilita mobilizações inconscientes de afetos, de vivências, que fazem parte dessa ontogênese dessa criança. O quanto um ritual com alimento possibilita mobilizar sensações, afetos e promover também cura. Então, é sempre esse pano de fundo de que o trabalho da cultura implica na sublimação, portanto, ela implica na construção de símbolos que são pessoais também. Bom, qual que é a problemática de falar exatamente de trabalho da cultura e capacidade de sublimação? A organização congênita, a singularidade fisiológica, biológica, da intensidade dessas pulsões. A relação dessa organização congênita vinculada a uma organização que é ontogenética, qual a história daquele indivíduo, qual a história daquela singularidade. E aí sim nós queremos para o campo da incapacidade de sublimação, ela é variável singularmente. A magnitude para sublimação, a magnitude de símbolos culturais e pessoais possibilitarem a cura, entre aspas, ela é variável singularmente. Por isso a noção de mal-estar. Por isso a limitação dessa noção aqui de sublimação. Porque ela traz essa dimensão também dessa singularidade e dessa incapacidade para sublimação. Claro, o que nós vamos colocar junto com Freud aqui, dentro desse tripé, né, organização congênita, organização singular, e a magnitude pelo qual esse indivíduo, a singularidade, é capaz de sublimar as influências da vida, diante da imposição dos sacrifícios. Qual é o grau, a magnitude de uma satisfação sexual direta em que é necessário um quanto de sublimação que não vai ser possível, porque é possível uma descarga de satisfação sexual direta. Nós podemos pensar nessa medida necessária de satisfação sexual direta, pensar em algo não sublimável, nessa singularidade, nessa variação singular. Algo que é variável singularmente, algo de um imperativo de que é preciso uma quantidade, um quê, de ganho de prazer variável. Mas ainda assim é necessário um quê, um quanto de satisfação direta. Então a sublimação também tem os seus limites. E aí, diante de tudo isso, a problemática de se falar de uma imposição de uma sexualidade normal. E aí, o que é uma sexualidade normal? Freud vai dizer aquela que segue a meta da reprodução.
Então, a normalidade dentro desse contexto aqui se dá também no enraizamento que é cultural, né? Naquilo que se diz como sexualidade normal, sendo a sexualidade tendo como meta a reprodução. Então, aqui, a noção de normalidade está dentro desse contexto aqui. E aí a história do desenvolvimento da pulsão sexual, que passa em 3 estágios. O primeiro, atividade da pulsão sexual da criança, né, a condição polimorfa perversa, que também é uma noção fundamental para a antropologia, né, e o Obezekere vai usar isso, né, Arthur? O quanto não há uma cultura inata, a criança é polimorfa perversa, ela não tem uma organização, justamente porque tem essa primeira atividade da pulsão sexual que é alheia a essa organização cultural, de circuitos pulsionais, de metas culturais sobre a pulsão sexual. Segundo ponto, a pulsão sexual reprimida. A partir do momento que a criança vai sendo aculturada, normatizada, é claro que já vai havendo uma repressão dessa sexualidade, dessa impulsionalidade, dessa ternura ou dessa agressividade. E aí o terceiro ponto, a meta sexual legítima, que é a meta sexual de uma moral sexual cultural, e aí toda a problemática em relação a esse terceiro estágio, quase que os estágios kantianos do Augusto Comte, para chegarmos no estado ideal da meta sexual legítima. E aqui o Freud é menos idealista, porque exatamente esses estágios produzem essa moral sexual cultural, que por sua vez também patologiza, dado a essa incapacidade de sublimação. E aí o Freud vai nos colocar também essa noção importantíssima para pensarmos a antropologia, aquela passagem do autoerotismo para o amor objetal. O que nos termos da interpretação do Monzani sobre totem e tabu, os termos de um narcisismo cultural à formação de alianças. Como se dá essa passagem? E aqui, no caso da moral sexual cultural, essa passagem do autoerotismo para o amor objetal se dá via a formatação, a estruturação de uma sexualidade normal, aquela exigida pela cultura. Portanto, a equacionabilidade entre as exigências morais impostas pela cultura. E aí, falar sobre isso, já que a sublimação implica numa incapacidade de sublimação, graças, como diz o Lévi-Strauss, que eu já usei em outros exemplos, eu não vou lembrar o texto ali, quando ele vai falar, aqueles que padecem, os neuróticos, eles são exatamente a evidenciação das falhas do ideal cultural, as falhas de um ideal ético, estético, de um ideal de conhecimento. Que adoecem mostram exatamente os desvios de um padrão imposto de civilização. Então, nós temos também a importância das patologias, justamente porque elas mostram o desvio que se dá em relação a essas imposições de padrões civilizatórios. De que forma esses padrões são colocados? Na influência dada pela educação e a influência das exigências sociais. Visando o quê? O recalcamento das pulsões. Os desvios mostram os padecimentos e mostram exatamente o quê? O fracasso do processo civilizatório. As patologias mostram o fracasso do processo civilizatório. Mostram o fracasso dessas pulsões sexuais inibidas, que elas vão se exteriorizar de uma forma nociva. Elas vão tornar, sendo exteriorizadas de forma patológica, vão tornar o sujeito inapto para a sociedade. Como nós vamos ver no Totem Tabu, sujeito, em outros textos, inapto para gozar e trabalhar. A incapacidade de gozo, a incapacidade de trabalho. E aí, qual é o fenômeno substitutivo das imposições do processo civilizatório? A doença nervosa ou as psiconeuroses. Olha que interessante o quanto também a patologização ela pode ser observada de um ponto de vista político, de um ponto de vista social. Porque a patologia não é só um CID, não é só algo que parte do interior desse indivíduo. Não, a patologia, a psiconeurose, ela tem uma dimensão que é social, porque ela é um fator substitutivo
dos desvios desses padrões impostos por uma cultura, por uma sociedade. E aí nós vamos pensar em vários grupos éticos de um profundo sofrimento, adoecimento psíquico. Por quê? Devido a esses processos civilizatórios de calar os epistemicídios da impossibilidade de proporcionar ao outro equacionar os seus símbolos pessoais com os símbolos culturais. Se há um apagamento do símbolo cultural, há um recalcamento do símbolo pessoal. E isso produz exatamente as psiconeuroses como uma forma de evidenciar o fracasso de uma perspectiva eurocentrada, etnocentrada. Nesse aspecto, na leitura que eu faço, as psiconeuroses são profundamente políticas e revolucionárias. Tá? Então, a escuta também do sofrimento nessa perspectiva. Opa, o que está fracassando aqui? O que a psiconeurose está mostrando? Exatamente esse elevado gasto de força psíquica que promove empobrecimento interior, que promove adoecimento. E aí a noção que nós conhecemos, a satisfação substitutiva neurótica. Ela se dá por causa do empobrecimento do indivíduo? Não só. Olha como Freud nos provoca e passa batido aos nossos olhos. Não, o Freud está dizendo o adoecimento, a satisfação substitutiva neurótica, ela aponta exatamente para o empobrecimento da cultura. Empobrecimento da cultura. Então, a própria noção de patologia, de psiconeurose, não pode ser individualizada, não pode ser separada desse indivíduo enquanto um sujeito que é social, que é coletivo, que é atravessado por alianças conscientes e inconscientes. Por isso que a psiquiatria é muito mais fácil. Estabelece um CID, dá uma medicação e pronto. Você não olha para a vida do sujeito e muito menos desse sujeito enquanto um ser social, enquanto um ser coletivo. Até eu estava revendo a primeira publicação do Bion sobre a psicologia de grupos. Ele vai colocar que o narcisismo é um socialismo. Não dá para você pensar no indivíduo fora das alianças conscientes e inconscientes com o grupo. E aí, de novo, a noção contemporânea é fundamental para pensarmos nessa situação antropológica fundamental do sujeito se produz, a mente do sujeito se produz em relação com outra mente, com outro corpo, com outra vida. Na relação que se produz a vida. Ô Carlos, Manda ver. só complementando, né? Porque isso às vezes são coisinhas ali que às vezes parecem pequenas, passam despercebidos, né? Mas que tem uma potência muito grande, né? Já desde a psicologia das massas, a análise do eu, que o Freud coloca lá atestadamente, né? Toda psicologia é social. Né? E depois a Silvia Lane vai trazer isso com mais força no debate, né? Mas o peso que essa colocação tem, às vezes, é um tanto quanto negligenciado, né? De compreender essa esfera do individual e do cultural, não com uma determinação de separação tão rígida, né? Essa separação ela é mais epistemológica, né? Mais a título de compreensão, de tentar desenvolver teorias, né? Sobre o individual, sobre o coletivo, né? Mas o quanto que ao colocar que toda psicologia é social, a gente já tem um apontamento ali de que há uma continuidade, não uma cisão entre indivíduo e sociedade, né? Entre psíquico e cultural. Né? Depois, para quem gosta e tiver interesse aí no desenvolvimento que o Lacan faz, isso vai ser expresso através das figuras topológicas, né? O quanto que a gente tem a figura da garrafa de Klein como mito, a banda de Moebius para mostrar essa continuidade de um interior-exterior que não conseguem se diferenciar, mas ao mesmo tempo a gente tem essa percepção de que há um diferente, né? Que são maneiras da gente conseguir falar disso e tentar chegar num ponto que a gente consiga estabelecer minimamente instrumentos, operadores, formas de se trabalhar nessa continuidade. Que a gente não seja um operador dessa ruptura, né? Muito pelo contrário, que a gente tente
fazer essa continuidade para que a gente consiga fazer de fato uma escuta ali, a gente consiga compreender os fenômenos. Muito bem lembrado, Arthur. Nesse artigo do Monzani, ele vai escrever numa parte seguinte, ele faz uma citação do Totem e Tabu, quando o próprio Freud coloca essa relação psicologia individual quanto na relação com a psicologia coletiva, e o Monzani, na interpretação dele, vai colocar, olha, não haveria anterioridade de uma psicologia sobre a outra, mas simultaneidade. E aí, ouvindo você falar, Arthur, eu lembro também da Marilyn Stratton, o gênero da dádiva, o quanto ela coloca que a visão de equacionar esse indivíduo com o coletivo, muitas vezes você cai numa visão etnocêntrica, de que o indivíduo ele habita nele o coletivo, ou o coletivo sob a primazia do individual. Como que se dá essa relação entre esse interno e externo? Como se dá essa economia da vida? Não necessariamente vai ser a mesma que o meu enraizamento ontológico, do como eu, enquanto ser nativo, compreende historicamente essa relação indivíduo e cultura. Existem outras etnias que vão equacionar essa relação indivíduo-cultura dentro e fora, com outros operadores, de uma outra forma, com outros resultados diferentes da minha escuta e diferentes do meu enraizamento. Então, tomar o cuidado também de não formatar toda a forma cultural na minha economia de vida humana dentro dessa relação individual e coletiva. Então, bem lembrado, quando o Freud vai colocar, toda a psicologia individual é uma psicologia social, agora o modo pelo qual isso se dá vai depender dos grupos, vai depender das etnias, dos agrupamentos. Então, ela se dá de alguma forma, mas o modo pelo qual ela se dá pode ser diferente da minha. Exatamente. Então, para quem tiver interesse também, tem um antropólogo, nem era considerado antropólogo na época, né, que é o Marcel Mauss, né, ele meio que inaugura isso que a gente entende por antropologia. O Freud cita pouco o Mauss, né, ele não chega a adentrar tanto nas discussões que o Mauss faz, mas mostra conhecimento, tem algumas notas de rodapé que inclusive o próprio Freud fala, estou ciente que o Mauss escreveu sobre isso, mas eu estou indo numa outra direção. Que é um texto que está dentro de uma publicação em português que chama Sociologia e Antropologia, do Marcel Mauss, que chama Uma Categoria do Espírito Humano, a Noção de Pessoa. Uhum. É um texto fundamental, ele é fundante na antropologia, é um texto assim, seminal, não há antropólogo que não cite de alguma maneira ou que não trabalhe com esse texto. E é um texto muito bom para a gente conseguir entender um pouco essa dinâmica, que o Mauss ele vai virar e falar assim, olha, essa noção de indivíduo, né, desse CPF que a gente tem, né, isso que a gente identifica enquanto tendo ali um voto, né, uma voz votante, né, esse indivíduo, isso aí ele é muito recente, é muito específico de um lugar, né, isso aí começa ali no século XIX, na Europa, né, Revolução Francesa, e ganha ali a sua materialidade maior ali com o liberalismo, né, hoje com o neoliberalismo. Mas o quanto que, apesar dessa noção de indivíduo ser muito eurocentrada, muito específica de um lugar ou de uma época, o Mauss mostra que em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os tempos, houveram formulações de uma noção de pessoa dentro de cada sociedade distinta. Cada sociedade, cada cultura, em cada território, em cada local, tem uma maneira de mostrar o que eles concebem enquanto uma pessoa. Mas o que é essa pessoa é inteiramente singular de cada sociedade, de cada território, de cada cultura, de cada tempo, né? E aí a gente começa a conseguir ir balizando um pouco essas noções do que está passando ali pelo atravessamento cultural, o que está pelo atravessamento individual e o que a gente tenta mostrar ali pela antropologia, pela psicanálise, como, entre aspas, os universais, né? Para o Mauss, é um universal, é uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa.
Mas como vai ser essa pessoa depende completamente de onde a gente está falando e com quem a gente está falando. Aí a gente começa... E o Moza é um autor aí que escreveu esse texto da noção de pessoa, se não me engano, é do começo de 1800. Né? Então, meio de 1800, vou ver a data certinho ali para vocês. Mas assim, é um texto inaugural e até hoje com uma extrema relevância, tanto para a antropologia quanto para a psicanálise, como o próprio Freud cita. E nesse livro que o Arthur citou, também tem a introdução do Lévi-Strauss. E numa dos momentos do texto, Lévi-Strauss vai escrever o seguinte: tanto no plano do normal quanto do patológico, a extensão ao psiquismo individual dos métodos e dos procedimentos da psicanálise não pode conseguir fixar a imagem da estrutura social, graças a uma milagrosa redução que permitiria a etnologia ela própria se abster. O psiquismo individual não reflete o grupo, muito menos o pré-forma. Então é que o Arthur está dizendo, o modo pelo qual essa complementaridade, o Lévi-Strauss usa esse termo que é fundamental para o Devereux também, a noção entre psicanálise e antropologia é uma relação complementar. O modo pelo qual essa complementaridade do psiquismo, do individual e do social vai se dar, ela precisa ser estudada e escutada de acordo com os conjuntos de representações, as técnicas corporais que aquele grupo utiliza para estabelecer esses vínculos, essas relações. Não dá para ser pré-formático, não dá para já chegar com uma verdade, com uma teoria pronta, para compreender o modo pelo qual esses grupos relacionam esse individual, esse coletivo. Então é interessante que no próprio texto do Lévi-Strauss, ele, como o Arthur muito bem disse, ele vai nos colocar esse cuidado de compreender de forma equivocada esse individual, esse coletivo. Alguém perguntou alguma coisa? É o tornar-se pessoa, é esse, né, Arthur? Não, o Gustavo está perguntando, pode repetir o nome do texto? O nome do texto é Uma Categoria do Espírito Humano, a Noção de Pessoa. É isso. É. Eu estou procurando para ver o ano certinho aqui para vocês, aí eu já coloco a referência certinho aqui no chat. Tá. Isso, uma categoria do espírito humano, noção de pessoa e de eu. Aqui no livro ele não fala. Fala qual é a data de publicação do texto. Achei, é de 1938. Falei Tá. 800, estava atrasado. Tá. Então, para quem quiser entender o que a gente está querendo mostrar aqui, também são leituras fundamentais. Ela foi publicada pelo UBU, o MOS Sociologia e Antropologia. Isso, essa edição é melhor. Tem uma edição da Companhia das Letras e tem essa. Essa daí é melhor, ela é um pouco mais recente, tem uma tradução um pouco mais bem feita. Bom, seguindo aqui, a palavrinha que aparece no mal-estar é algo que vai... Só vou fazer as vezes do Léo que não está entre nós aqui, que estamos entrando em 2h10 aqui, a gente vai até 2h30, então ver até onde que a gente consegue ir. Eu vou finalizar aqui já, só 2 slides eu finalizo aqui o mal-estar. A noção importante que vai aparecer lá no mal-estar na cultura é a noção de luta. O instinto poderoso, ou a pulsão poderosa. Por outro lado, as forças éticas e estéticas da própria psique vai temperando o caráter, vai temperando a estrutura, a personalidade da pessoa, claro, com os níveis de gasto de energia psíquica. E aí vem a noção de trabalho cultural, Kulturarbeit, vinculado necessariamente, o Freud já nos deixa isso nesse texto,
a noção vincular entre trabalho da cultura e mal-estar subjetivo. Subjetiven Beschwerden. Então, olha que interessante, já nós vemos aqui sinais do que vai ser desenvolvido mais à frente nas obras sociais do Freud. E aí eu trago duas últimas citações para terminar esse tema. Isto nos adverte, aliás, sobre a íntima relação entre todas as instituições de nossa cultura, também uma perspectiva política que eu coloco aqui do Freud, que passa despercebida, e a dificuldade de mudar parte delas sem atentar para o conjunto. Não dá para você falar de modificar a estrutura da personalidade que sofre, que padece, sem se atentar para as estruturas do conjunto, para as estruturas desse trabalho da cultura, para as estruturas dessas condições éticas e estéticas que se impõem sobre a vida, sobre a economia da vida. Não dá para você pensar na relação do indivíduo, na íntima relação dessas instituições, na produção das patologias, sem se atentar para a necessidade de se mudar a própria cultura, os próprios padrões éticos e estéticos. Desde que o intercurso sexual normal é perseguido implacavelmente pela moral, e devido às possibilidades de infecção, também pela higiene, hoje em dia um discurso higienista sobre a sexualidade, mais atual do que nunca, infelizmente, adquiriram maior importância social, as formas denominadas perversas de intercurso entre os sexos, em que outras partes do corpo vão assumir o papel dos genitais. Então, veja, nesse próprio processo de trabalho da cultura, o corpo vai assumindo uma simbologia genital, uma simbologia de padrões da sexualidade. Então, o próprio corpo vai sendo simbolizado dentro da relação do trabalho da cultura. O corpo vai adquirindo uma simbologia sexual. O corpo, partes do corpo vão adquirindo essa primazia de uma genitalidade, devido ao trabalho da cultura. O corpo vai sendo significado na relação que ele tem com a cultura. Tudo bem? Deu para entender essa relação entre o corpo e o significado pela própria cultura? O corpo como partes de satisfação, o corpo como primazia de possibilidade de satisfação simbólica pelas vias da cultura. O corpo, como o corpo vai sendo significado pela cultura. Tem um livro bem interessante da... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho... Aqui. O livro do Paul Preciado, Manifesto Contra Sexual. Vai mostrar exatamente do corpo sendo significado, sendo genitalizado simbolicamente pela cultura em nome dessas normas de higienização, normas éticas e estéticas. Então, também indico a leitura do Manifesto Contra-Sexual do Paul Preciado, tá bom? Deixa eu ver aqui, interromper. Não quero fechar, não. Deixa eu guia atual. Oh, meu Deus, vamos lá. Tá bom o tamanho? Dá para enxergar? Tá bom? Bom, finalmente, né, gente? São 2 aulas de Totem Tabu, né, Arthur? Essa é a próxima, né? Tá. Então vamos, pelo menos, introduzir aqui o tema do Totem Tabu, 1913, escrito em 1213. Que destaque que eu estou trazendo da leitura para nós refletirmos aqui sobre esse texto? Bom, qual a relação que a psicanálise pode estabelecer com a psicologia dos povos ou a etnopsicologia, como Arthur colocou? Questão de tradução, que bom que contemporaneamente ela foi traduzida como etnopsicologia e não como psicologia dos povos, né, que é a Volkerpsychologie. Então, o termo etnopsicologia está presente nas traduções contemporâneas de Totem e Tabu. Tá? Então, quando vocês lerem Psicologia dos Povos, muito provavelmente o termo é Volkerpsychologie e é traduzida como etnopsicologia. Tá? Então, olha o Freud aqui levantando o tema, né, que vai construir toda uma escola posterior sobre essa problemática.
Bom, claro, como pensar através pelo viés da psicanálise uma psicologia individual em relação com a etnopsicologia, que é o que nós tínhamos acabado de levantar o problema através das nossas reflexões a partir do moral sexual cultural. Como pensar a relação indivíduo e cultura? Indivíduo, psicologia individual ou psicologia social ou etnopsicologia, a psicologia dos povos. Como estabelecer, através dessa reflexão entre uma psicologia individual e a etnopsicologia, pelo viés da psicanálise, ou pelos operadores da psicanálise, eu também adoto esse termo depois de estudar aqui com o Arthur, como adotar esse operador da psicanálise, pensar a psicologia individual e a etnopsicologia e compreender as relações ou as pontes que a psicologia e a etnopsicologia pode estabelecer entre os etnólogos, os linguistas, os folcloristas e a própria psicanálise. Olha aqui, né, toda uma corrente que se estrutura de forma densa e forte as relações entre os antropólogos e psicanalistas, a psicanálise e a antropologia. E aí nós temos o próprio livro do Devereux, que chama, como é que é? Psicanálise, etnopsicanálise complementar ou complementarista. Porque é a tese que vai surgir a partir dessa provocação aqui do Freud para os antropólogos, o quanto a psicanálise e a antropologia elas são complementares. Uma não anula a outra, uma não se sobressai à outra, mas o modo pelo qual elas se cooperam. Exatamente essa questão da psicanálise com a antropologia que vai permitir uma ponte de compreensão daquilo que os etnólogos produzem, daquilo que os linguistas produzem, daquilo que os dos estudantes sobre as manifestações culturais, os folclores, os romances, são produzidos em culturas, em determinadas culturas. E aí, oi, por favor, manda ver. Não, só para tentar deixar bem o mais claro possível, né? Porque essa é uma noção importante para o que a gente vai trabalhar, dessa complementariedade, né? Que quando há essa proposta, né, da utilização da psicanálise e da antropologia para um fazer etnopsicológico, etnopsicanalítico, o quanto que a gente precisa frisar que cada área, enquanto tal, se basta em si. A psicanálise, para ser psicanálise, se basta em si. A antropologia, para ser antropologia, se basta em si. A etnopsicologia e a etnopsicanálise é que não basta. Aí a gente tem uma necessidade de usar outras áreas de maneira complementar. Então não é uma maneira de tapar buracos, por assim dizer, né? A gente tem um pouco intuitivamente essa compreensão, né? Então eu vou usar a antropologia no que a psicanálise não é suficiente, vou usar a psicanálise no que a antropologia não é suficiente. Não é por aí que é o pensamento complementar. Ambas as disciplinas se bastam em si, mas que o uso delas em conjunto produz e nos leva para uma outra coisa, para um outro saber, para um outro campo. Então, é isso que o Devereux está construindo como complementar e que nos é caro aqui para esse estudo. Tá fazendo sentido, gente? Vocês vão dando uns alertas aí. Falem aí, meu povo, por favor. Então, exatamente essa é a tese do Devereux nessa obra. Beleza, Érica. No etnopsicanálise complementarista é isso. Elas são autônomas, elas funcionam muito bem, mas elas gravitam uma em torno da outra para pensar temas da etnopsicanálise, da etnopsicologia, né? Sem que uma reduza a outra. Não é psicologizar fatos sociológicos e nem sociologizar fatos psicológicos, né? Como o Devereux vai falar. Não é reduzir uma dentro da outra, mas como podem ser compreendidas de forma complementar. Bom, para pensar, então, usando o termo contemporâneo, portanto,
do Devereux, como pensar nessa complementaridade? O Freud, claro, um nativo de seu tempo, de sua terra, ele vai partir de quem? De um filósofo alemão. Dá para pensar nessa relação entre individual e etnopsicologia, é preciso ter alguma coisa que os interligue, que vá além da contingência, do acaso, do livre-arbítrio. É preciso encontrar uma lei que seja universal, que seja uma condição necessária. Lembra que nós vimos ali do Guerra e Morte? Uma objetividade que seja necessária, no campo inclusive do biológico. O Freud está tentando encontrar isso. Um ponto de ligação enquanto regra universal. Muito bem, ele vai buscar o imperativo categórico do Kant, lá na obra do Kant de fundamentação da metafísica dos costumes. Que o texto do Kant vai dizer? O Kant vai nos colocar o seguinte: o imperativo categórico é, portanto, só um, único. Já resolve muita coisa, né? Já simplifica. Que é este: haja apenas segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Opa! Então, Freud está procurando qual é um imperativo que seja único e, ao mesmo tempo, que seja uma lei universal. Vejamos. Ele vai buscar em outro ponto do imperativo kantiano. Há, por fim, aqui é o Kant, tá? Há, por fim, um imperativo que, sem se basear como condição em qualquer outra intenção a atingir por um certo comportamento, ordena. Então vejamos aqui, por mais que haja a dimensão do comportamento, da intencionalidade, ele está procurando algo que seja anterior à intencionalidade e ao comportamento. Anterior à vontade, anterior ao desejo, que seja um imperativo da condição humana. Então vamos lá. Uma condição em qualquer outra intenção a atingir por um certo comportamento. Ordena algo que ordena imediatamente o comportamento e a intenção. Freud se interessou pelo Kant por causa disso. Ele precisa buscar algo que ordena a intenção e o comportamento. A intenção, o comportamento, o desejo, a vontade é posterior a esse algo, a esse imperativo que coordena o comportamento. Esse imperativo é o categórico. Ele é uma categoria da espécie humana, uma categoria da existência humana, uma categoria da condição humana. Ele não se relaciona com a matéria da ação e com o que dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva. Então vejamos, a ação, o resultado dessa ação e a forma dessa ação, ela vai derivar desse imperativo categórico. E o essencialmente bom na ação reside na disposição, o Gesinum, seja qual for o resultado. Então, o ser humano é constitucionalmente disposto a agir de determinada forma, seja qual for o resultado. Este imperativo pode se chamar o imperativo da moralidade. Falei, nossa, olha o que o Freud encontra aqui. Um imperativo universal que dá forma à ação, que é disposicional na existência humana, que vai estruturar a própria dimensão da moralidade. Então, veja o quanto o Freud se interessa pelo imperativo do categórico aqui do Kant. Tá bom. O que fazer com isso? O que fazer com isso em Totem e Tabu? Olha só. Através dessa influência do imperativo categórico do Kant, dessa dimensão do universal, de algo que formata a própria ação, o comportamento, a intenção, e que vai estruturar a moralidade, o Freud vai nos colocar o seguinte: o imperativo, diz Freud, vai reger de maneira coercitiva, já que é esse imperativo que dá forma, que estrutura, que vai manifestar o comportamento. O Freud tira isso do Kant e rejeita qualquer motivação consciente. Olha que interessante. Há algo que é coercitivo em nós e anterior à motivação consciente.
Um imperativo categórico que é anterior à vontade, anterior à motivação consciente. E aí ele vai entender como isso se dá nas manifestações culturais, nas manifestações das organizações totêmicas. Onde que ele vai encontrar esse imperativo ao estudar outras formas de vida, ou aquelas formas de vida que, no julgar de Freud, distantes do mundo civilizatório, cultural, europeu, etc., etc., estariam mais próximos dessa manifestação desse imperativo coercitivo e que rejeita as motivações conscientes. Ele vai entender que o totemismo foi se transformando historicamente em instituições religiosas, em agrupamentos sociais que são alheios ao nosso sentido atual. O que ele está dizendo? Que essas formas contemporâneas, esses traços que estruturam as religiões contemporâneas, que estruturam os usos e os costumes da sociedade contemporânea, elas têm sua origem nas organizações totêmicas. Porque ele vai ver que lá nas organizações totêmicas existe algo de mais primitivo. Guardem essa palavra que depois eu vou colocar um contexto crítico sobre elas, tá? Bom, e justamente o Freud vai perceber, olha, nós... Oi, fala. Posso já iniciar o contexto crítico? Por favor, por favor. Porque aqui, gente, o início do Totem Tabu, na verdade, antes de Totem Tabu, né, o Freud já estava com as leituras antropológicas dele, né, mas a gente considera aí o Totem Tabu como o fundante aí, né, dos textos antropológicos, culturais das séries freudianas. O quanto que a gente já vê no nascimento da psicanálise uma necessidade fundamental de uma teoria antropológica, né? Não necessariamente uma teoria antropológica específica, isso que é importante a gente entender. Mas o Freud precisava de uma noção antropológica para fundamentar a própria construção da psicanálise textualmente expressa ali, né? Então, a gente entende que a psicanálise não se totaliza nessas expressões escritas nos textos, né, e sim na prática, né, na questão da formação em si, mas para conseguir fundamentar uma teoria sobre isso, o Freud vai buscar essa teoria antropológica. E a teoria antropológica disponível para ele na época era uma teoria muito específica, que é o que a gente considera hoje como uma teoria evolucionista dentro da antropologia. Então a gente vai começar já desde agora, e aí o Carlos vai apresentando e eu vou tentando trazer o complemento de onde que ele tirou isso da antropologia, né? Para vocês verem como que a construção desse texto do Totem Tabu e a construção da teorização psicanalítica do Freud, ela vai estar permeada por essa antropologia evolucionista da época. E a hora que a gente chegar em alguns momentos ali, o próprio Freud já começa a questionar certas coisas e fala, olha, eu estou usando aqui essa teoria porque aqui tem, mas ela tá meio estranha, ela parece não condizer muito com algumas experiências que eu estou tendo. E a gente vai vendo isso se desmembrando cada vez mais, até lá, além do princípio do prazer, até o mal-estar na civilização, que eu acho que é onde ele fecha isso de uma maneira brilhante. E o quanto isso se desdobrou na história da psicanálise, mais contemporaneamente, com o Lacan e o Lévi-Strauss. Né? Então, enquanto tá lá o Freud com o Fraser, né, de parzinho, que era o antropólogo evolucionista da época, mais perto da gente, a gente vai ter o Lacan junto com o Lévi-Strauss. Né? Então, sempre ali alguém que se dispõe a uma tradição de escrita da psicanálise, de transmissão teórica da psicanálise, alinhado com a teoria antropológica mais evidente de sua época. Então, quando a gente lê, por exemplo, só nessa primeira frase que o Carlos colocou aqui pra gente, avanço técnico-social da história humana afetou bem mais o totem do que o tabu. Avanço, técnica, social, história. São 4 conceitos que estão
intimamente ligados com o desenvolvimento antropológico evolucionista da época. Então a gente tem que entender que o Freud vai fazer uso disso, mas nem sempre ele vai concordar, e até nas vezes que ele concorda, abre-se espaço para a gente virar e falar assim, nossa, mas como assim? Né? Como que isso é um avanço técnico? Como que é exatamente uma perspectiva histórica de desenvolvimento? Né? Há maneiras de se contestar isso hoje através das teorias contemporâneas da antropologia. Então, do mesmo jeito que o Freud mostra que há essa essencialidade da antropologia para um desenvolvimento teórico da psicanálise, a gente, enquanto estudantes, formadores, pesquisadores contemporâneos, a gente tem que entender a antropologia da época que o Freud usou e como ele desenvolveu isso na teoria dele e fazer o nosso esforço dessas atualizações, que é o que o Paul Preciado fez, a Judith Butler tem feito muito também, que é de falar, olha, a gente precisa pensar com as nossas cabeças contemporaneamente também. Né? A gente não pode simplesmente ficar preso aqui no que foi colocado dentro de um momento histórico, dentro de um contexto sociocultural, e achar que isso não terá mudança alguma. Né? Algumas coisas mudam, outras não. Algumas bases são bases fundamentais teóricas, outras a gente tem que ir entendendo através dos avanços de desenvolvimento. Lacan deixou isso muito claro quando trouxe o Lévi-Strauss. Né? O Lévi-Strauss, na entrada da antropologia, era impossível de acontecer porque ele não estava lá na época do Freud. Né? Mas houve os avanços na antropologia e o Lacan atualiza isso para a gente. Então, desde esse início, ó, palavras como avanço técnico, social e histórico, pronto, isso aí já está vinculado a uma tradição muito específica da antropologia. E isso tende a se modificar com o tempo. Perfeito, Arthur, é isso mesmo. E inclusive tem autores que colocam que Freud, em determinados momentos, ele é mais lamarquista do que darwinista. Então, mesmo ele fica. Mas é isso que o Arthur falou mesmo. Essa contextualização da época, o avanço técnico-social ali, hoje mantém o tabu e o totem sofre essas modificações sociais e religiosas na visão do Freud ali. O que ele quer? Ele quer descobrir qual é o significado do consegue totem. fazer um fechamentozinho aí que já são Vou. 11h31. Ó, o Arthur disse muito bem, né? O Freud está procurando só mais um slide e já termino, né? Esse homem pré-histórico, né? Esse homem que produz arte, mito, conto, monumentos. Aqui eu lembrei muito do Bezekere, o quanto os símbolos pessoais culturais se materializam na arquitetura, as próprias concepções de vida e o modo de pensar, e aí ele vai usar a palavra selvagem, né? E os povos da natureza, o quanto a etnografia da época se utiliza desses operadores. E aqui, para nós entendermos esse selvagem e essa etnografia da época, vou só citar 3 autores aqui para nós encerrarmos. Tá? O Frantz Fanon, sobre essa noção de selvagem, sobre esse etnografar, que o Freud está ali imbuído, ele é fruto do seu tempo, ele é nativo do seu tempo. A Europa assumiu a direção do mundo com ardor, cinismo e violência, e vemos como a sombra de seus monumentos se estende e se multiplica. Cada movimento da Europa fez instalar os limites do espaço e do pensamento. A Europa recusou-se a toda humildade, a toda modéstia, e também a toda solicitude, a toda afeição. Essa Europa, que nunca parou de falar de homem, de proclamar que só se preocupava com o homem, sabemos hoje com que sofrimentos a humanidade pagou cada uma das vitórias de seu espírito. E aí o Lévi-Strauss, o pensamento selvagem, cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva do seu pensamento. É por isso, portanto, que ela jamais está ausente. Quando cometemos o erro de ver o selvagem como exclusivamente governado por suas necessidades orgânicas e econômicas, não percebemos que ele nos dirige a mesma censura e que, para ele, seu próprio desejo de conhecimento parece melhor equilibrado que o nosso. Semana que vem a gente pode voltar nisso, que é bem interessante. E termino com o Eduardo Said, Freud e os Não-Europeus. Ninguém que tenha lido e que tenha sido influenciado pelo extraordinário trabalho de Freud deixou de se impressionar com a sua notável erudição, principalmente em literatura e história da cultura. Da mesma maneira, chama a atenção que, para além dos confins da Europa, o conhecimento de Freud sobre outras culturas foi afetado, de fato moldado por sua educação na tradição judaico-cristã, particularmente as suposições
humanísticas e científicas, como o Arthur colocou ali, que lhe conferiram o seu peculiar selo ocidental. Essa característica contribui menos para diminuir o interesse por Freud do que para situá-lo em um lugar e uma época na qual ainda não despertava interesses naquilo que hoje, no jargão pós-colonialista, pós-estruturalista e pós-moderno, chamamos de outro. Tá? Então, só para... Nós vamos usar a palavra selvagem, primitivo, mas tendo toda essa conscientização aqui do porquê desses termos. Tá? Observação final, alguém quer dizer algo para nós encerrarmos? Tudo bem? Opa, Érica, por Alguém quer favor. participar. Epa, Já tava ficando epa! preocupado aqui. Eu também, estava ficando angustiado aqui, mas... Não, eu tô com uma dúvida, eu acho que nem sei se tá na hora, porque são 14h35. Você citou o imperativo categórico de Kant, né, para trazer o totem tabu. Eu não entendi, assim, até porque eu não tenho leitura, né, de Kant. Até então estava muito tranquilo, porque essa questão da etnopsicologia ou etnopsiquiatria tá tudo bem. Mas aí aonde que entra Kant na história? A gente vai chegar à seguinte conclusão com o totem tabu. O imperativo categórico do Freud é o complexo de Édipo. Ele que formata o desejo. Complexo de Édipo, então. Isso, porque o Freud está querendo universalizar o complexo de Édipo como aquilo que vai se manifestar estruturando as relações, estruturando a cultura, estruturando os símbolos culturais, aquilo que impulsiona o homem a agir de forma inata, de forma filogenética. E o imperativo categórico de Kant é isso, é um impulso à ação, um impulso àquilo que dá uma forma à ação que é universal e que é a priori. Então, O que como as pulsões, entre aspas, né? Dadas as suas traduções. isso, só que o complexo de Édipo ele já vai direcionar um modo de agir. Ele já te insere numa ambivalência, já te insere numa relação de sedução com a figura masculina, com a figura feminina. Ele vai estruturar a forma pela qual as relações se colocam e se manifestam. Então, é como o imperativo da nossa existência para pensar o indivíduo, para pensar a neurose, para pensar a vida, entre aspas, saudável, a própria cultura, é o imperativo do complexo edípico. Tanto é que todos os antropólogos e psicanalistas antropólogos vão ter que, para pensar a cultura, se debruçar sobre o complexo de Édipo, porque ele é imperativo, pertence à condição humana. Entendeu? Sim, eu fiquei pensando, aí a dúvida eu vou deixar para a semana que vem, na própria Marlene Stratem, quando ela vai dizer o gênero da dádiva. E aí eu tô na dúvida, então eu vou deixar para a semana que vem. Então, aí ela vai passar por outra estrutura simbólica, mas o que dá forma é exatamente a relação cultural com o outro, mas o que impulsiona é universal. Tá bom. Não, deu para entender de forma geral, sim. Né? O modo pelo qual essa forma vai adquirir uma forma, um formato, um conteúdo, ela é cultural. Mas o que impulsiona a buscar uma forma é universal. É esse imperativo. Né? O complexo edípito vai se estruturar conforme o modo pelo qual ele vai se manifestar nas culturas. Inclusive, o gênero do masculino e do feminino vai participar também do modo pelo qual ele vai circular dentro de uma questão cultural. Certo, não, beleza. Compreendido, certinho, Érica, obrigada. mas traga novamente essa questão no próximo encontro, que ela gera mais debate e ela vai ajudar a gente a balizar os conceitos aqui, ela é fundamental. Sim. E traga o gênero da dádiva, assim, que vai ajudar bastante a gente a pensar coletivamente essa questão. Beleza. Tá? Como pensar no imperativo sem cair no etnocentrismo? Acho que essa é a grande angústia. Bem isso. Como pensar em algo universal sem cair numa visão ocidentalista? Vamos tentar ver isso como se dá ali no Totem e Tabu. E traga Straten para nos ajudar a refletir sobre essa problemática.
Que eu querer tenta sair, Corrai tenta sair, Deverley tenta sair. E fica a dica aí para quem não conhece a autora, né? Érica, se quiser depois postar lá no grupo, Merlin Por favor. Stratton é uma das pensadoras contemporâneas mais importantes para Sim. a gente, então vale a pena conhecer. Para quem quiser pensar também o feminismo, é fundamental, além das categorias tradicionais eurocêntricas, né? Beleza, gente? Beleza, gente. Obrigado, viu? Até semana. Nós que agradecemos, então traga a questão, tá? E semana que vem não. Na Daqui próxima a gente 15. se vê. Isso, continuamos com o Totem Tabu e terminaremos o Totem Tabu. Tá bom? Obrigado, Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.